Recebe. Recebe. Recebe a sua cura. Recebe. Recebe o seu livramento. Recebe o poder de Deus aí no seu lugar. Recebe uma nova unção. Uma unção que quebra o jugo. Recebe unção de cura. Recebe o óleo fresco. Caio, recebe o óleo fresco do Senhor. Recebe o óleo fresco do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua futura família. Recebe. Recebe. Recebe livramento. Recebe paz. Recebe descanso do Senhor. Recebe descanso. Você precisa descansar, descansa. Descansa. Descansa no Senhor. Descansa. Feche seus olhos. Olha para mim não, olha para o Senhor. Descansa. Descansa. Há uma unção de refrigério nesse lugar. O Senhor está dando refrigério. O Senhor está dando refrigério, Gilmar. O Senhor está quebrando cadeias, dando livramentos, mudando situações. Aleluia. Vamos ficar um pouquinho em silêncio. Os instrumentos podem parar um pouquinho. Contempla o Senhor em silêncio. Contempla o Senhor. Contempla o Senhor. Contempla a sua formosura. Contempla a sua glória. Vem um novo tempo. Vem um novo tempo, diz o Senhor. Vem um novo tempo. Vem um novo tempo aí. Vem um novo tempo, diz o Senhor, um tempo em que derramarei do meu espírito. Por enquanto é só ensaio. É só um ensaio. Os dias que eu determinei estão chegando. E vocês, cada um de vocês, experimentarão. Cada um de vocês experimentará um poder indizível, uma glória indizível. Você não vai precisar de ninguém impor as mãos sobre você, porque você será curado e você vai impor as mãos sobre outro e vai curar também. O poder de Deus vai se manifestar na vida dos pastores, na vida dos músicos, na vida dos diáconos, na vida de cada irmão. Recebe nesta noite este recomeço. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por este privilégio que nós temos, estarmos aqui nesta noite. Porque é por causa deste nome que nós estamos vivos. É por causa deste nome que nós estamos aqui. É por causa deste nome que nós acordamos hoje. É por causa deste nome que nós fomos perdoados. Nós somos libertos, fomos alcançados por essa graça. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor está libertando as mentes, curando corações. E todos nós estamos receptivos para ouvir a Tua palavra, receber e sermos libertos pelo Teu poder em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Domingo passado pela manhã, nós estávamos aqui. Eu creio que foi de madrugada. Eu acordei e
comecei a orar, meditar na palavra de Deus. E veio a palavra de 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Esta palavra veio várias vezes ao meu coração neste dia, de domingo passado. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. E saltou essa palavra aos meus olhos, assim, de uma maneira tão forte, tão poderosa. Eu comecei a pensar, o que o Senhor quer dizer com isso? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E várias vezes essa palavra veio. Várias vezes. E eu comecei a pensar em Paulo, na vida daquele homem. Pensar no que aconteceu com ele. E a visão que Paulo teve do Senhor. No domingo passado, pela manhã, Deus me deu uma palavra que eu compartilhei com a igreja, que eu vou continuar agora. Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer a Jesus Cristo. E no compartilhar desta palavra, nós fomos vendo o que aconteceu no Antigo Testamento, alguns homens que viram no Antigo Testamento a glória do Senhor Jesus Cristo. E eu lembrei que homem nenhum viu a Deus, nem pode ver. E todos aqueles homens que viram a glória de Deus no passado, eles viram a glória de Jesus Cristo. Isaías fala isso em Isaías, no capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E ele relata que quando o rei Uzias morreu, que era um impedimento na vida dele, ele viu o Senhor. E nós vimos que nós também temos impedimentos na nossa vida, que precisam ser removidos para que a gente veja o Senhor. Para que a gente tenha uma visão da glória do Senhor. E Paulo teve esta visão. E ele recebeu do Senhor. E a minha oração foi, Senhor, que eu também receba do Senhor. Que cada um de nós também receba do Senhor como Paulo recebeu. Porque é possível. Está disponível para nós. A pessoa mais simples, com poucas letras, ela recebe do Senhor. Pedro diz que era um homem iletrado, não é? Diz que era um homem sem letras. Mas quando Pedro, cheio do Espírito Santo, ele abriu a boca para pregar, os doutores da lei ficaram apavorados, admirados com a sabedoria daquele homem. E diz a palavra que eles foram informados de que eram homens indoutos. Oh, queridos, eu quero ver aqui, nesse lugar, se levantar homens indoutos, com a revelação da palavra de Deus, com a revelação da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Eu quero ver levantar nesse lugar aqui homens e mulheres repletos do poder de Deus, cheios do poder de Deus, cheios da revelação da glória de Cristo. E por que isto, queridos? Por que isso é importante? Porque vem um recomeço. Foi isso que o Senhor me falou. Vem aí um recomeço. Vem aí um tempo novo da parte de Deus. Vem aí um tempo em que aquilo que nós vimos no passado, não é nada perto daquilo que virá. Esses tempos aqui que a gente tem sido ensaios. São ensaios. Vai chegar o dia. E está próximo. Muito próximo. Muito próximo. Vai chegar o dia em que nós vamos ter aqui uma reunião pela manhã. E esta manifestação da glória vai ser tão grande que a gente não vai querer ir embora. Falta muito pouco. Sabe o que falta? Sabe o que está faltando? Da parte de Deus está tudo pronto. Está faltando nós nos movermos. Está faltando nós tomarmos uma atitude. E esta atitude é estar na presença de Deus.
com mais frequência, com mais assiduidade, mergulhados aqui, nesta palavra. Mergulhados aqui, nesta palavra. Quanto mais mergulharmos nesta palavra, mais receberemos do Senhor, mais revelação nós teremos. Consequentemente, mais sabedoria do alto nós receberemos, mais maduros seremos. E aí o que vai acontecer? Vai haver a explosão do Espírito. Vai haver a explosão do Espírito. De tal maneira que não vai ter lugar para criancices. Não vai ter lugar para infantilidades. Vai ser o poder de Deus sendo manifesto. Eu vou ver o dia que o pastor Samuel estiver ministrando aqui, ou o Gilmar ministrando, ou o Tiago, não importa quem deles, ou o Caio. E não vai estar ninguém de pé aqui. Nós vamos estar com a cara no chão, prostrados. E ninguém vai estar pondo as mãos em ninguém, e as pessoas sendo curadas pelo poder de Deus. E isto se dá através do conhecimento de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Diga comigo, filho amado. Vamos falar rápido. Filho amado, unigênito do Pai, herdeiro de tudo, criador de tudo, primogênito de toda a criação, aquele que é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, cheio de graça e de verdade, o eu sou, o reconciliador de tudo, o Rei majestoso, o Verbo que se fez carne, o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus, aquele que habitou entre nós, resplendor da glória de Deus, expressa a imagem de Deus, imagem do Deus invisível, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, princípio e primogênito, dentre os mortos, cabeça do corpo da igreja, aquele que é a paz, Senhor e Cristo, o nome que é sobre todo nome, o nome que cura, o nome que é vida, o nome todo-poderoso, o nome que é santo, em quem habita a plenitude, o que tem a preeminência. Aleluia! Esse é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Nós só demos alguns títulos dele, mas cada título desse carrega uma glória inimaginável. Cada título desse traduz quem é o Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo de 15 a 20, diz o seguinte. Capítulo 1, 15 a 20 de Colossenses. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus.
no espaço aí de 12 meses, 15 meses, não sei. Essa deve ser a 15ª pregação minha falando de Jesus Cristo. E ainda assim, é impossível esgotar o tema. Em Portugal, eu tive 2 oportunidades de falar acerca de Jesus Cristo. Uma eu tive 1h30 falando, a outra 1h40. E eu ainda tinha mais material para falar outra 1h30, outra 1h40. E quando terminou, os irmãos olharam para mim e disseram: acabou, pastor? Não vamos continuar. Era meia-noite. Era meia-noite. Meia-noite e meia. Era meia-noite e meia. Vamos continuar. Amanhã é sábado mesmo. Vamos continuar. Porque esse assunto, queridos, é inesgotável. É a riqueza da igreja. A força da igreja está onde? É em Jesus. Então, quando nós falamos acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, ou como o pastor Samuel que ministrou acerca do Espírito Santo, várias ministrações acerca do Espírito Santo, ou como o pastor que tem falado sobre a graça durante tanto tempo, é um assunto que é o assunto da igreja, é o assunto que sustém a igreja. Eu falei no domingo passado acerca do livro do pastor, o Exaltai a Jesus Cristo. E a boa notícia tem uma boa notícia para a igreja, nem ele sabe. O livro vai ser lançado em Portugal em janeiro, a pedido da igreja e do pastor de lá. Então, em janeiro já está sendo providenciado, em janeiro vai ser lançado lá. E Exaltai a Jesus Cristo. E o título é de propósito, porque a igreja tem que exaltar a Jesus Cristo. Colossenses fala, Paulo fala aos Colossenses, que ele tem a proeminência. E muitas vezes a gente lê as Escrituras e a gente não para pegar um dicionário e olhar o sentido das palavras. E um dia desse eu estava meditando nessa palavra e me veio outra palavra, preeminência e proeminência. Palavras difíceis, né? E me veio uma pergunta, e eu coloquei isso nas minhas redes sociais. A igreja que você frequenta dá preeminência ou a proeminência para Cristo? São palavras muito parecidas, mudam uma letra. Mas essa letra que muda todo o significado da palavra. O que é preeminência? O que Paulo está falando aqui em Colossenses capítulo 1? Preeminência quer dizer o predomínio, a primazia, a excelência, a superioridade, a elevação. É a qualidade de preeminente, do que ocupa o lugar mais elevado ou está acima dos demais. Excelência, vantagem, distinção. Por extensão quer dizer, cuja perfeição é inquestionável, que é divino ou superior. Está vendo o porquê dessa palavra? Jesus Cristo está acima de tudo. É indiscutível a sua autoridade. É indiscutível a sua perfeição. É indiscutível a sua divindade. É indiscutível a sua excelência. Ele é acima de tudo. Qual é o índice mais perfeito que existe? Jesus está acima. O que há de melhor? Jesus está acima. E o que é proeminente? E é aqui que muita gente dança nessa. Proeminência no sentido figurado quer dizer, pode ser atribuído a uma pessoa que é distinta, importante ou excelente, seja por qualidades intelectuais ou morais ou por sua riqueza e poder. As religiões dizem que Jesus é uma pessoa
proeminente. É uma pessoa importante. Ela tem o seu lugar na história. Ele é um profeta. Mas uma religião diz que qualquer um pode chegar a ser Cristo. É uma pessoa importante. As religiões dizem que ele é importante. Mas a palavra de Deus diz que ele não é importante. Diz que ele é acima de tudo. Ele é acima. Ele é um modelo exclusivo. É um modelo da perfeição. E o que ele quer que nós sejamos? Qual é o desejo do Pai para nós? Qual é o desejo do Pai para você? Como é, pastor Francisco? Só o pastor Francisco teve coragem de dizer. Qual é a vontade do Pai para nós em Jesus Cristo? Que sejamos iguais. Não é semelhante. Semelhante é uma cópia. É parecido. Ele quer que nós sejamos exatamente igual. Ele quer que eu e você seja exatamente igual. Que nós cheguemos a varão perfeito, a estatura completa de Cristo. Esse é o alvo de Deus para nós. Por que nós falamos tanto acerca de Jesus Cristo? Porque nós devemos ter uma visão perfeita de quem Ele é, sem interferências. E por que isso? Paulo nos dá a resposta. Por que é importante que nós tenhamos uma visão perfeita de quem é Jesus Cristo? Por que nós, igreja, precisamos ter esta visão perfeita? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículos 17 até o 20. Ou vai aparecer aqui. Por que é importante nós termos esta visão? Diz o seguinte a palavra de Deus: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Porque é importante nós termos uma visão de Jesus Cristo. Primeiro, para que nós tenhamos no nosso conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Para que você tenha no seu conhecimento, na sua mente, o espírito, no seu espírito, o espírito de sabedoria e de revelação. Diga comigo, espírito de sabedoria e de revelação. Para quê? Para que os olhos do seu entendimento sejam iluminados. Para que mais? Para que você saiba qual é a esperança da sua vocação. Sabe o que é a esperança? Muita gente coloca a esperança como sendo uma fé que vai acontecer no futuro. Mas não é. A esperança, ela é a âncora da alma. O símbolo da esperança é uma âncora. É exatamente isso. Enquanto a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus, e quanto mais nós ouvirmos a palavra de Deus, mais fé nós teremos. A esperança, ela não vem por ouvir, ela vem por experiências dolorosas, ela vem pelo sofrimento, ela vem por provações. E por que motivo? Porque a esperança nos faz ficar firmados na palavra de Deus. A fé, num determinado momento,
ela pode não gerar incredulidade, não é isso. Mas a fé em determinado momento pode se tornar em dúvida. Nós vimos isso muitas vezes na palavra de Deus. A começar por João Batista, que foi o que declarou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando as coisas ficaram terríveis para o lado dele, ele mandou os discípulos dele perguntar para Jesus: és tu mesmo que vai vir ou a gente espera outro? E Jesus disse: vem e vê. E vai lá falar para ele. Depois os discípulos no barco. Jesus, cumprindo uma ordem de Jesus, estavam atravessando o lago ou o mar e veio a tempestade. Jesus não estava com eles. E eles estavam aflitos. Jesus veio andando sobre as águas. Eles ficaram aflitos. Pescadores, cheios de história de fantasmas. Você imagina, a fé deles naquele momento já era. A história que a gente ouviu dos fantasmas é verdadeira, um aí, ó. E Jesus disse: sou eu. E Pedro disse assim: se és tu, manda-me ir ter contigo. Olha que desaforado. Você conhece algum homem que andou sobre as águas? Você conhece algum homem que andou sobre as águas? Pedro andou. Que Jesus disse para ele: vem. E ele colocou os pés sobre as águas e saiu andando. Mas vindo o vento forte, soprando o vento forte, a dúvida bateu. Pedro lembrou: ei, eu sou pescador, eu sei que o homem não anda sobre as águas. Mas estava tão perto de Jesus que Jesus só estendeu a mão e ele se firmou de novo. Em outra ocasião, os discípulos estavam no barco e Jesus estava dormindo. E veio uma tempestade. Eles tiravam a água e Jesus dormindo. Hein, ô Rafael, você que é pescador, dá para dormir na tempestade? Jesus dormindo na tempestade. E os discípulos aflitos. Olha, vamos acordar Jesus. Ô Jesus, não te dá que pereçamos. Eles nem para parar um pouquinho para pensar. Nem para parar um pouquinho para pensar. Ok, nós estamos na tempestade, o barco está ruim. Mas quem é que está ali mesmo, ali deitado? Quem é que está ali deitado? Ah, é Jesus. Então, vamos continuar tirando água do barco. Eles iam afundar. Eles iam afundar. E por que a gente fica aflito quando vem uma situação contrária para nós? Por que a gente fica aflito? Por que a gente fica com medo? Por que a gente quer? Ah, eu não sei mais o que fazer. Jesus vai deixar a gente afundar? Jesus vai deixar a gente naufragar? E se morrer? Partir e estar com Cristo? Incomparavelmente melhor. Eu estava agora em Portugal. E no domingo, último dia da conferência, veio a notícia na madrugada que uma das irmãs da igreja tinha morrido. E eu falei, ok, né? Depois do culto eu já sabia que ia ter o funeral. Cheguei na igreja, estava o marido, o filho, a cunhada, a outra cunhada, tudo lá na igreja assistindo o culto. E eu olhando para eles, e eles tudo louvando como que se nada tivesse acontecido. Sorrindo. O marido ainda ajudou a tirar as ofertas, orou e tal. O filho deu os avisos. Uma alegria, e tocando a bateria. Uma alegria. E eu olhando para eles. Terminou o culto. Tal, aquela coisa toda. Bom, vamos almoçar, vamos. Aí depois eles viraram para mim assim: pastor, vai no funeral? Vou. 15h fomos para o funeral. O defunto ficou lá. Não teve velório, não teve nada. Quando a gente chegou no cemitério, o carro estava esperando, a cova pronta. Eles olharam. Pastor, você dá uma palavra? O pastor João deu uma palavra. 10 minutos. Fez o velório. Fomos para casa tomar café. Ninguém triste, ninguém.
E o marido, olha, ela cumpriu a chamada dela, cumpriu a missão dela, e nós estamos tranquilos, porque fizemos tudo o que tínhamos que fazer. Ela morreu em paz, está com Cristo, e eles também estão em paz, porque estão com Cristo. Então, por que nós temos que ficar, muitas vezes, com medo? Quando nós temos o conhecimento de Jesus Cristo, nos faz ter o espírito de sabedoria e de revelação, nos faz com que os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, faz com que saibamos qual é a esperança da nossa vocação e quais as nossas riquezas que fazem parte da nossa herança. Você sabia que você tem uma herança? Aliás, você sabia que você é um vaso de barro que carrega essa herança dentro de você, porque você tem um tesouro dentro de você? Diz, eu sou um vaso de barro, sujeito a quebrar, mas tem um tesouro dentro. E eu sou um vaso de barro remendado. Eu sou um vaso de barro remendado, mas tem um tesouro dentro. Nós temos um tesouro dentro de nós. E mais, e nós temos a sobreexcelente grandeza do seu poder. Que palavra linda. Não é excelente só. Ele não tem a proeminência, ele tem a preeminência. Ele é sobre-excelente. O homem mais excelente da face da terra não chega aos pés de Jesus Cristo. O homem mais rico da face da terra não chega aos pés de Jesus Cristo. E nós temos a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós. Nós quem? Os que cremos. Quem não crê não tem nada disso. Quem não crê não tem nada disso. Efésios 3. Por quê? Eu estou dizendo, por que nós temos que ter esta visão de Jesus Cristo? Efésios 3 também nos diz, versículo 17 a 19. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Vou continuar. Pensa numa coisa. O que é plenitude? É o quê? Plenitude, pastor, você é o quê? Você come dicionário no almoço, na janta, o que é isso aí? Eu acho que de manhã ele toma café da manhã decorando Bíblia. Almoço ele lê um dicionário. Aí na janta eu não sei o que é mais, porque tudo que você pergunta ele sabe. É o quê? Estado completo. Mas olha o que Jesus disse na sua palavra. Não é só estar no estado completo. É estar cheio da plenitude. Não basta estar pleno, tem que estar cheio. Cheio do cheio. Cheio do estado completo. As coisas de Jesus nunca é mirrada para nós. É tudo em grande fartura. O senhor falou para continuar o versículo 20, né? Coloca aí para nós, por favor. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que o quê? Que o quê? Espera aí. Pedimos. Lembre-se que o pensamento é antes do pedido. Antes de você pedir, você pensa. Antes de você pensar, Ele já está dando muito mais abundantemente. Eu vou repetir a frase do pastor de manhã. Não está na hora de tirar Jesus da manjedoura? Não está na hora de tirar Jesus de um menininho, pobrinho, pequenininho,
e olhar para um Jesus poderosíssimo, magnífico. Nós cantamos tão lindo aqui, queridos. Que ruja o leão. Você já imaginou o rugido de um leão? Você já imaginou o rugido? Eu sei o que é o rugido de um leão. Eu já estive em África, estive no Kruger Park, eu sei o que é. É um troço que você fica... É forte. Mas o leão da tribo de Judá, quando ruge, ele ruge neste lugar. É o que nós cantamos. E ele diz, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Diga aí comigo, segundo o poder que em mim opera. Segundo o poder que em mim opera. Oh glória, oh glória. Como Ele é poderoso. Como Ele é poderoso. Por que nós precisamos ter uma visão completa de Jesus Cristo? Efésios 4, 13 a 14 também nos diz. Efésios 4, 13 a 14. Eu estou dizendo a você por que é importante você ter uma visão completa de Jesus Cristo. E olha o que diz Efésios, o que Paulo diz aos Efésios. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Por que você precisa ter uma visão de Jesus Cristo? Primeiro, para chegar à unidade da fé. Você e eu precisamos chegar à unidade da fé. Nesse novo tempo que está chegando da parte de Deus, uma das características marcantes deste novo tempo será a unidade promovida pelo Espírito de Deus. Não é a unidade promovida pelo homem, essa falha. Durante 30 anos, 40 anos, nós vimos a unidade promovida pelo homem. Todos os movimentos de unidade promovida pelo homem falharam todos. Mas esta unidade que haverá será promovida pelo Espírito de Deus. E esta igreja será uma só. E o que não for um, nós nem vamos precisar fazer nada, ele vai ficar deslocado. Quem olhar para o seu irmão, não vai olhar para ele com ar estranho, mas vai olhar com ar de amor. É cumprimento da palavra de Deus. João 17 foi a oração de Jesus Cristo. E a única possibilidade do mundo crer que Jesus foi enviado é se nós formos um. Não existe outra possibilidade. A grande dificuldade que o mundo tem em crer em Jesus é porque nós não somos um. Esse é o grande problema. E ele fala aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para quê? Para não sermos levados por ventos de doutrina, para não sermos meninos inconstantes e nem sermos enganados por homens que enganam fraudulosamente. E o que mais nós temos visto hoje são homens enganando fraudulosamente. Por que nós temos que ter um conhecimento de Jesus Cristo? Colossenses 1, 9 a 10. Também diz assim, Colossenses 1, 9 a 10. Por esta razão nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Para que nós precisamos ter uma visão de Jesus Cristo? Para que sejamos cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Para que nós possamos andar dignamente diante do Senhor,
agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 2, 2-3, um texto que eu gosto demais. Diz o seguinte: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, unidade, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Para nós termos acesso a esse tesouro que está dentro de nós, somente através do conhecimento de Cristo. É somente através do conhecimento de Cristo que você vai ter acesso a esse tesouro e vai poder distribuí-lo. Caso contrário, ele vai ficar trancado aí dentro. Caso contrário, ele vai ficar aí. Por que muita gente vive como pobre? Rico e vive como pobre. Tem um tesouro dentro, mas vive como pedinte. Vive como aquele homem na porta do templo Formosa, pedindo uma esmola. Quantos são como Pedro e João? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Esse novo tempo que virá, que está para chegar, vai ser o tempo do levanta-te e anda. Não vai ser o tempo de olhar para o ouro e para a prata, mas é o tempo do levanta-te e anda. Ninguém vai estar preocupado com ouro e prata. Ouro e prata é supérfluo. Ouro e prata é supérfluo. O Senhor supre as necessidades. Ai, pastor, eu vou parar de trabalhar. Não faça isso. Não faça isso que ninguém vai te sustentar. Continua trabalhando. Mas a tua visão, os teus olhos não vão estar nestas coisas. Você vai fazer o melhor, porque você é o melhor. Você sabe trabalhar, você vai fazer o melhor. Mas você não vai estar olhando para isso. Você vai fazer o melhor para glorificar o Senhor em todas as suas atitudes. É interessante nós vermos duas visões de Jesus Cristo. Há duas visões na Bíblia acerca de Jesus Cristo. Isaías deu uma visão, lá em Isaías 6, ele viu o Senhor no seu alto e sublime trono. Mas em Isaías 53, Isaías viu Jesus como homem. E não é aquelas telas que nós vimos. Esse Jesus das telas é falso. Porque Jesus era uma figura tão comum, que para ser identificado no meio dos outros, Judas teve que dar um beijo nele. Caso contrário, ele passaria incógnito. Ninguém sabe quem é Jesus. Ele estava lá. E Judas disse: olha, aquele que eu der o beijo, esse é Jesus. E quando ele pergunta para eles: a quem vocês procuram? Eles não responderam: tu. Como é que eles responderam? Quem vocês estão procurando? A Jesus. Eles não conheceram a Jesus. Eles não conheciam a Jesus. E Isaías deu uma descrição, em Isaías 53, capítulo 1-3, ele deu uma descrição de Jesus Cristo homem, enquanto ele viveu aqui. E ele dizia o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Toda a descrição de Isaías é uma descrição fidedigna de Jesus como homem. Ele era carpinteiro, era um trabalho pesadíssimo, era um homem experimentado, era um homem que trabalhava provavelmente no sol. Não era um bom vivant de olhos azuis, loiros, cabelos bem tratados, com shampoo e etc. Não era nada daquilo. A descrição de Isaías, não há nenhuma descrição
de Jesus como homem no Novo Testamento, mas Isaías deu uma descrição exata. Agora, veja uma coisa. Essa descrição de Isaías era como um homem aqui. Mas João 17, Jesus faz uma oração. E ele diz ao Pai: olha, a glória que tu me desses, eu deixo aqui para eles. Eu deixo aqui para os meus discípulos. E eu vou para ti. Agora eu quero aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Aquele Jesus aqui, descrição de Isaías, ficou aqui. Agora, olha a descrição que João dá no livro de Apocalipse. Vê se tem alguma coisa a ver com aquele Jesus que nasceu na manjedoura. Por que os homens querem tanto prender Jesus na manjedoura? É para que eu e você não tenhamos uma visão do Jesus glorificado. E esse Jesus glorificado é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha aqui, Apocalipse 19, de 11 a 16. E eu termino com esse texto. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo que se chama é a Palavra de Deus. E seguiam nos exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome. Que nome está escrito? Que nome está escrito, igreja? Fica de pé e diz: que nome está escrito, igreja? Mais uma vez. Mais uma vez. Mais forte. Vamos fazer como o pastor Samuel faz. Rei dos reis, Senhor dos senhores. 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 E toda a terra estremeça diante do Rei dos reis, Senhor dos senhores. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia! Oh, glória a Deus! Amém. Graça e paz, queridos.